Foi. Pode falar, já. A parte senhor. Estamos iniciando a nossa live aqui, deu um pequeno problema técnico aqui. Uns pequenos problemas técnicos aqui. Queremos saudar todos os nossos amigos, irmãos, internautas, né? Estamos iniciando a nossa live. Mais uma, né, Freitas? Mais uma, graças a Deus. E queremos agradecer a todos por estar aí já sintonizados, né, na nossa aula de hoje. E hoje um assunto muito interessante. Hoje a nossa lição é a lição número 9, né? E na lição de número 7 nós tivemos aí algumas questões envolvendo a reconstrução dos muros. E hoje, Freitas, é interessante que a lição vai trazer algumas argumentações específicas a respeito da questão da oposição à obra de Deus, né? Então, se na aula passada nós vimos aí uma questão de oposição, mas não foi colocado ali algumas ferramentas que foi usada, né? E hoje nós vamos observar aí que vai ter algumas ferramentas, e nós vamos falar dessas ferramentas, a qual às vezes ela vem para prejudicar, para atrasar, para trazer um retardamento na obra de Deus. E creio que essa aula vai ser muito interessante. Queremos, né, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né, e a todos vocês aí também. Então, a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Então, ela vai girar dentro do contexto ali da construção dos muros. Nós já estudamos sobre a construção dos muros, falamos ali que os samaritanos infiltraram ali dentro dessa obra, né? Só que hoje, como eu já disse, vai trazer argumentos que foram usados, instrumentos que foram usados para o retardamento da obra de Deus. Então, vai ser maravilha, né? Eu já quero convidá-los a participar da aula, participar efetivamente, né? Mandando ali suas argumentações, colocando aí, quem sabe, as suas perguntas referente ao tema de hoje. E se você não quiser fazer nenhuma argumentação, se você não quiser fazer nenhuma colocação, mas se você quiser participar do sorteio no final desta aula, basta você fazer qualquer comentário ali, né? Paz do Senhor, boa noite, qualquer comentário que você fizer, você estará já participando, né? O textual da aula de hoje diz, mas, está em Romanos 8:37, diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A verdade prática diz que quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. E nessa aula de hoje nós iremos perceber isso também, né? Nós queremos fazer a leitura bíblica em classe, leitura bíblica em classe, porque quando nós estamos fazendo aula presencial, todos os alunos ali participam da leitura. Mas, hoje há tempos, né, estamos em caráter extraordinário, e nós queremos fazer a leitura bíblica em classe. Ela está registrada no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 8 a 20, e também primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Diz assim, começando por Neemias, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo judeus e habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós.
pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu, desde aquele dia, a metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e o chefe estava por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra e a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificava. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e aos restos do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Carta de João: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em nós, em vós, do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então essa é a leitura bíblica em classe. Percebemos aqui, Freitas, que a intuição dos inimigos era chegar até matar os que estavam fazendo a obra de Deus ali, reconstruindo os muros. Por outro lado, os que estavam construindo também estavam com a faca, como diz hoje, com a faca na cintura, né? E depois nós iremos falar também sobre esse contexto, né, Freitas? Sobre a questão que eles trabalhavam com a mão e a outra com a espada na mão, né? Nós vamos contextualizar isso, porque hoje é muito diferente a questão cultural, a questão da obra de Deus hoje, o diferenciamento que há daquela época, né? Porque nós não poderíamos trazer essa prática, né? Para nós, quem sabe... Uma nação contra a outra. E outra, nós na igreja aqui, alguém que for contra, nós pegar uma espada, literalmente, né? Então não é por aí. O próprio Novo Testamento, ele traz aí com quem nós estamos lidando, né? Vamos falar sobre isso. E é espiritual, né? E nós iremos falar sobre isso. Eu quero ler a introdução, depois o Freitas irá, né, fazer aí as considerações já preliminares. A introdução diz: na lição 7, nós observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição, nós iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então, como eu já disse, Freitas, a lição 7 foi um panorama meio geral da questão da construção dos muros, e hoje nós iremos pegar alguns detalhes a respeito desse ataque do inimigo, né, à obra de Deus. Bom, a paz do Senhor, todos, queremos saudar a todos nossos amigos internautas, né, os irmãos do setor 3, na pessoa do nosso pastor, dirigente, pastor José Carlos, né, da Vila Hermínia, aqui onde nós congregamos, a todos os irmãos de todos os setores, né, na pessoa dos seus dirigentes, que estão sempre nos assistindo, a todos os irmãos das outras denominações também, que cooperam conosco, e a todos os nossos amigos, às vezes pessoas não crentes, mas gostam de ouvir a mensagem do Evangelho, sentem bem, né, nos apoiam, pessoas que trabalham conosco, né, temos gente de todo quanto é lugar aí do Brasil, né, de outros estados, de outros municípios, né. Queremos agradecer também aqueles irmãos que nos ajudam, né, nos patrocinam.
Aquele que quiser também nos ajudar, né? Fazer propaganda do seu negócio lá, quiser nos doar brinde, né? Doar caneca, igual essas canecas bonitas aqui que nós, lá do Foto Imagem, né? Pessoa do Moacir lá faz caneca, camiseta, né? Pessoal da Malharia União, na pessoa do Cláudio, que nos apoia também. Seu Didi é uma pessoa sui generis, pensa num ser humano bacana ali, da Didi Master lá, que mexe com móveis de escritório, essas coisas. Guia do Marceneiro, pessoa do irmão Romualdo, do pastor Pepe. O irmão Romualdo está sempre nos apoiando, não é pessoa viajar. E está acompanhando a aula. Está acompanhando, foi o primeiro, inclusive, né? Já está. Está sempre nos apoiando aqui. Né? A pessoa de viajar, né? Nós temos que se virar sem demos um jeito aqui. Né? O pastor Almir, lá do Ibadep, né? Que também nos apoia. A Márcia, lá da JP Seguros. A Autoescola El Shaddai, na pessoa do pastor Marcelo. A Rádio Tom FM do irmão Tomás, o Posto Sete Queda lá na pessoa do Teobório, né? Um dia desse eu fui abastecer, lá, essa semana eu fui abastecer e falei com a moça da recepção, que eu fui pagar o combustível, né? Aí lá eu assisto as suas lives, ó. Olha só. Que bacana, né? Tem muita gente assistindo, que a gente chega assim e as pessoas falam que estão assistindo a live, né? O Espaço Rocha lá, o professor Osvaldo, e da Padaria Delícias do Amanhecer, né? Que também nos deu um vale, temos um ainda, né? De R$50, né? Então são esses os nossos amigos, nossos patrocinadores. Se você está nos assistindo, compartilhe essa aula, né? Mande o link para os seus amigos assistirem também. É uma forma de evangelizar, né? Ainda mais hoje em época de pandemia. Hoje a gente vê, né? Assim, o inimigo ele tem as suas formas de tentar parar o avanço da igreja, né? E a igreja, ela, além da oração e do jejum, da vigilância, como nós vamos ver hoje na lição, ela tem que se adaptar, sem mudar a essência do evangelho. Isso aí não muda, né? Salvação, a mensagem do evangelho é uma só, né? O que a gente não usa é de estratégia aí, dessas que fogem ao contexto da Bíblia, no sentido de, vamos botar aqui um bailão evangélico, a festa junina evangélica. A gente não faz isso, né? Somos uma igreja conservadora, conservamos os bons costumes, né? E agora nós mudamos, a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então essas lives, se a gente não está podendo fazer um ar livre, uma cruzada, um evangelismo pessoal, né? Mas nós estamos fazendo a live e está atingindo bastante gente. Essa lição de hoje é uma lição bastante interessante, né? Vai falar sobre isso. E essa lição já foi até além dessa lição que foi feita há bastante tempo, né? Em 2011, tivemos a lição também do livro de Neemias aqui, ó. Inclusive tem a lição 4, como enfrentar a oposição à obra de Deus, né? Muito boa, por sinal, estava lendo. Inclusive temos o livro de apoio e ele tem assim uns comentários, né? Nós pretendemos ler, né? Esses comentários são bastante atual, embora foi feito em 2011, né? Já tem 9 anos, né? Então a gente vendo aqui no contexto da história, né? O povo ali já falou sobre isso, ele foi levado em 3 levas, sendo que já tinha sido feita a construção do templo, com Zorobabel e Ageu, já tinha sido feito o altar, foi a primeira coisa que foi edificado, mas faltavam os muros, né? Até porque, como é que os muros da cidade ali, né? Como é que você ia edificar um templo, né? A cidade estava em ruína, o povo queria retornar do cativeiro. Interessante que eu vejo, o Denilson, que eu estava hoje analisando, é que assim, né, o povo de Israel, a gente vê, olhando para a sua história, né, sempre foi um povo meio incrédulo de vez em quando, né? Quando Moisés mandou os 12 espias lá para olhar a terra, na hora que voltaram, 2 falaram que era para ir, que Deus era conosco, né, no caso o povo, e 10 falaram que não, pensa, né? Aí já cai por terra aquela filosofia de boteco que a gente fala, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Pensa, aí não existe, né? E nem sempre a maioria tem razão também, né? Tá interessante entendendo? Que Deus sempre estava fazendo grandes coisas a favor deles, e mesmo assim eles eram duros, né? Então, e por diversas vezes, né, o povo foi provado quanto à sua fé. Mas depois que o povo foi para o cativeiro e estava voltando, né, que isso aqui a gente vê que foi uma oposição muito forte dos samaritanos,
que é aquela mistura de gente, né? A gente vê que o povo, Neemias conseguiu incutir ali no povo essa, né? Ele foi um líder que ele conseguiu arrastar o povo, né? As palavras convencem, né? Tem um ditado que a gente fala no exército, quem foi militar vai lembrar disso, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Né? Então, né? Neemias conseguiu. E ali a gente vê que naquele tempo, né, eu tenho esse costume, né, de quando eu vou ler a Bíblia e vou imaginar, vou contextualizar, antes eu imagino, para poder entender, eu imagino como é que era na época, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo imaginam, Neemias larga lá o palácio lá da Pérsia, está lá com o rei lá, no bem bom, lá como praticamente um primeiro-ministro, comia do bom, do melhor, lá o que o rei comia, ele comia antes, olha. E aí ele larga tudo, Deus colocou no coração dele esse desejo, né? E nós vamos falar sobre isso, né? Que quando Deus coloca no coração, aí não tem oposição, né? Se a pessoa desanimar, né? Aí pode ser que, né? Na grande maioria das vezes é porque Deus não colocou essa obra no coração da pessoa. E ele foi lá, enfrentou uma oposição terrível, mas como Deus tinha colocado no coração dele essa obra, a obra foi para frente. E aí a gente imagina, né? Ele vai lá edificar o muro, primeiro ele vai à noite, olha, faz uma avaliação, né? Olha, vê como é que está a situação. E os irmãos imaginam, a resistência era uma resistência física mesmo. Existia o combate mesmo, corpo a corpo ali, né? Não era aquela coisa de... Né? Por exemplo, hoje, se a gente for ver hoje, tudo bem, existem países aí que as igrejas, né, principalmente os países da janela 1040, né, as igrejas estão sendo queimadas, às vezes até com crente dentro. Se for em país comunista assim fechado, como China, Coreia do Norte, Indonésia, tem uns lugares aí, né, no Oriente Médio ali, que falar que é cristão é praticamente pedir para morrer, né? É pedir para você perder, né, cortar o pescoço dele. Imagina abrir uma igreja então, né? Botar lá uma placa de igreja, né? Abrir uma igreja e botar lá, Assembleia de Deus, por exemplo, que é a nossa denominação. Você está pedindo para morrer. Mas isso lá no nosso país, nós não temos essa dificuldade. Já tivemos no início, quando você lê a história, né, por exemplo, da nossa denominação, né? Não vou falar da dos outros, falo da nossa, tivemos muitas oposições. Quem lê a história ali no início, era através de milagre que as pessoas conseguiam divulgar o evangelho. Ia lá, e tinha aquela cidade do interior que tinha aquele jagunço lá, aquele coronelzão lá, né, que era dono da cidade, aí falava que ia pregar o evangelho, tomava uma surra dos homens lá, né, do jagunço lá. Aí o que aconteceu? Igual eu uma vez lendo a história da nossa denominação, foi lá um dos missionários, não lembro se foi o Gunnar Vinga, Daniel Beck, foi pregar. E aí aquele que foi na frente dele lá, um discípulo assim, um outro obreiro, tomou uma surra lá do jagunço lá, né? Aí ele foi lá, pô, mas outro se apanhou, não, mas vamos lá, chegou lá, ele ia tomar uma surra também, né? Eu li esse livro na história, não sei se foi Diário de um Pioneiro, um dos dois livros de um dos dois pioneiros. E eu sei que o missionário ficou sabendo que a esposa do coronelzão lá que mandava na cidade estava doente na cama, enferma lá. Aí ele falou assim, antes do senhor me dar uma surra, eu posso ir lá orar pela sua esposa? Eu falei, pode, né? Aí ele foi lá orar e Jesus curou a mulher. Aí ela levantou, olha que coisa, né? Jesus curou. Aí quando curou, imagina, curou a mulher do dono da cidade lá, do coronelzão lá que estava preso, que estava enferma. Aí ele olhou e falou assim, nossa, que... Não, aí como a esposa dele recebeu a cura ali, né? O que aconteceu? Não, a partir de agora você pode abrir igreja, pode pregar e ninguém vai encostar mais em você. Era desse jeito, né? Mas hoje, por exemplo, hoje nos nossos dias, você não, né? A gente sabe que é nossa, como nós vamos falar, né, no próximo tópico, né, depois da leitura, qual a procedência desses ataques, a gente vai ver que a nossa luta não é contra as pessoas, né, como diz a Bíblia, contra carne e sangue, né? Então, nós temos que entender essa situação. O próprio Paulo, quando ele chegou na primeira viagem missionária, ali em Lista e Derbe, ele entrou na cidade e ele diz que ele saiu da cidade meio morto. Né? Porque fingiu de morto lá? Porque eles desceram o chicote mesmo, né? Na época apedrejava, né? Então, é situação difícil, né? Em algumas situações, a obra de Deus. Né? Queremos aqui já
mencionar alguns nomes, o Ednei, que também já foi contemplado aqui com o brinde. O Ednei, a caneca dele foi feita, escrever errado o nome da esposa. Nós já fizemos a nova, né, já mostrei para ele, depois nós vamos, né, trocar ali, mas já consertamos nosso erro, o irmão Ednei nos perdoe. Como já foi mencionado, o Romualdo, né, o Romualdo está de viagem, né, o nosso parceirão aqui, né, mas Deus abençoe ele na viagem. O José Milton, nosso obreiro de valor aqui, Graziela Azevedo também, Márcio Silva, o missionário, a Grazi Tretter, hoje ela desfalcou nós, mas está assistindo. Né? Hoje a Tânia Tretter, né? Mandou a mãe no lugar para substituir aí. E a Cristina Silva também aqui do setor, a Marlene Freitas, aí Freitas, até a Marlene, pastor José Carlos e a irmã Odete também. Uma benção. Né? Tá acompanhando a aula aí. A irmã Clotilde Rocha, o irmão Osvaldo. A Ticiane chegou agora. Olha. Ó, hoje falou assim, pai do senhor, cheguei. É hoje que vai sair a caneca hoje. É hoje, a Ticiane. Valmir Oliveira também. Valmir Oliveira é o meu cunhado lá, o Mozão. É ele. O Jorjão também tá firme. O Jorjão tá firme. O Jorjão ganhou a caneca dele, né? Feliz da vida. Pastor Dorival, irmã Delma também, Marcos Tretter, o João Sazaki, o Oswaldo Rocha, o Givelto também. O Givelto de Goiânia. O pastor... Opa, eu estou profetizando. O presbítero Samuel e a irmã Hilda ali da Eletro Sul. Pastor Edson Pepe também. Opa. Graças a Deus. Também já ganhou o seu. Também. Ali o pastor Pepe ganhou. Marlene. Marlene Pepe, ganhou. Né? Todos já Só falta os filhos agora. Já tá maravilha. Bom, primeiro ponto aí, o Sandro Gonçalves também acabou de entrar aí. Deus abençoe, Sandro. Sandro Gonçalves é responsável por isso aqui. Ele que pelas lives ajudou na aqui, idealização. Né? Eu tenho que dar os méritos para ele. Exato. Né? O primeiro ponto aí, qual a procedência desses ataques? Então, da onde veio, né, Freitas? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Né? Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? Portanto, a nossa luta, então, antes de tudo, ela é espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. Qual a orientação que a Bíblia dá diante da luta? Ela diz: portanto, tomai sobretudo a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficai firme. Em aulas passadas aí, acho que é no trimestre passado, né, Freitas? Nós falamos sobre as armas espirituais, né? Foi falado. Então vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Então, número 3 aqui, nesta luta contra o mundo invisível, as armas mais eficazes é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê. Que o Filho, quem crê que crê em Jesus, né, o Filho de Deus. Por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé, Hebreus diz, é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo. Orientação também de Efésios 4:2. O ponto 4, nessa luta as armas devem ser espirituais, né? E elas atingem e alcançam, só as armas espirituais elas atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois às vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Né? Então, como nós já dissemos lá no início, Freitas, essa luta ela é espiritual. Então, os ataques vêm por pessoas usadas pelo inimigo, né? Mas tem um cunho espiritual aí. Também a Adriana Lima, lá de Guaratuba. Boa noite, Adriana. Ela é filha do pastor Eurides, que está lá no Rio Grande do Sul.
Pastor Eliezer também, lá de Umuarama, a Osana Ferreira também. Freitas, qual a procedência desse ataque? Está aí, ó. É o que nós falamos. Hoje a igreja, a gente está numa batalha espiritual, né? Nós não estamos num piquenique espiritual, num passeio aqui na Terra, né? A partir do momento que a gente aceita Cristo, né? Normalmente é o seguinte: quem está com Cristo e quem está sem Cristo, né? No mundo, a pessoa não tem ninguém neutro. Então, quem está em cima do muro está do outro lado, né? A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, aí você entra numa batalha espiritual. E essa batalha em condições normais é uma batalha bastante desigual, né? Desumana, até porque a gente está lutando contra homens, né? Então pensa, quando você lê aqui, ó, ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue. Então não é uma luta contra pessoas, embora a gente saiba que o inimigo usa as pessoas, né? Ele usa as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do demônio, né? Por exemplo, eu trouxe essa enciclopédia aqui do Champlin, uma enciclopédia muito boa, né, de teologia e filosofia. Quando ele vem falando sobre principado, pegar só o exemplo do principado, a gente podia falar sobre principado, sobre potestade, sobre príncipe das trevas. Então, assim, não é aquela classe de anjo, soldado recruta, não, meia boca, não, são anjos poderosos. Ele fala aqui, ó: provavelmente é verdade que a grande hierarquia de anjos, de diferentes poderes e dignidades, tenha sido uma ideia tomada por empréstimo da religião persa, tendo passado daí para o judaísmo helenista e daí para o cristianismo. Apesar de que essa questão possa ser exagerada, não há razão alguma para duvidarmos da existência de uma grande hierarquia de poderosos seres espirituais, tanto bons quanto maus. A palavra principados vem do termo grego arché, primeiro, tendo sentido de governo, magistratura. Paulo empregou a palavra para indicar elevados poderes demoníacos investidos de poder. Eu poderia aqui ficar lendo, então, mas gastar um bom tempo aqui da nossa live, né? Então, quem já teve a oportunidade de ver, inclusive uma vez eu conheci um diácono lá em Cascavel, que ele era ateu. Ele, antes de ser crente, né? Bem gente boa, né? Ele era ateu, ele não acreditava que o ateu, ele é materialista, não acredita em Deus, não acredita no diabo, não acredita em nada, né? Ele só acredita naquilo que ele pega, que ele vê, né? E um dia um amigo dele levou ele num lugar e ele viu uma manifestação demoníaca, sabe? Não sei se foi no centro de Macumba, não sei onde foi, né? E a pessoa chega a se arrepiar, né? Quem já teve essa experiência ruim, assim, de estar num lugar desse. E aí, quando ele olhou aquela experiência, assim, viu a pessoa mudar de voz, ele pensou assim, isso ele era ateu, né? Mas naquele lugar ali, ele olhou assim: rapaz, se existe ele sentiu a presença daquela opressão maligna. Ele falou assim: se existe o ruim, existe o bom também, né? Aí ele correu para os braços de Jesus, acredita? Ele se converteu desse jeito. Então, assim, quem já teve essa experiência, né? Eu já vi, eu lembro que quando eu era mais novo, a minha mãe, ela foi espírita, ela foi de outra religião, afrodescendente, tudo. E um dia minha mãe foi na Universal, né? E eu via minha mãe, né, mudar de voz. Quando chegava lá, o pessoal que já foi na Igreja Universal conhecia como é que era antigamente, né? Chegava na hora lá do exorcismo, lá de expulsar os demônios, aí você via aquela pessoa, eu vi aqueles bancos compridão, uma pessoa com os braços assim, segurando o banco assim. Quando chegava na hora que começava a repreender os bichos ruins, a pessoa sozinha levantava todo mundo. Uma força descomunal, ninguém consegue segurar. Inclusive até no quartel eu já vi pessoas assim que bebia e às vezes pegava lá o bicho ruim, ninguém conseguia segurar. Às vezes o menino era pequenininho, mas ninguém conseguia segurar. Ou seja, por isso que a Bíblia fala que não temos que lutar contra carne e sangue. Porque como que você vai... Não tem como não. Como que você vai usar algo material? Ou seja, você vê a pessoa mudando de voz. Sim. É uma coisa assim terrível, né? E aí como é que você vai enfrentar um negócio desse? Se não for, irmão, a pessoa não tiver uma vida santificada, não tiver uma vida preparada, vai passar vergonha, né? E existem exemplos
bíblicos disso, né? De pessoas que foram expulsar o demônio lá, em nome do Jesus que Paulo prega. Olha que problema que deu. Aí o demônio olhou para a pessoa assim e falou assim, eu sei quem é Jesus, e sei também quem é Paulo, mas você não sei quem é não. Ele pulou e eram os filhos de Cefas, né? Então, ou seja, é uma luta desigual se a gente tiver sem as armas que a Bíblia fala. Não é que a gente vai se vestir de armadura, de couraça, de capacete, de sandália, não é isso. Isso aí são exemplos que a preparação são figuras que Paulo falou quando ele olhou para um soldado romano assim, ele olhou e falou assim, aquela couraça protege o peito. Aí ele falou assim, a couraça da justiça. Aquele capacete protege a cabeça. Então ele foi fazendo analogia. Sim. Não é que a gente, né, vai dizer que tem que andar com aquelas coisas. É que a gente tem que se revestir da palavra, tem que se revestir, que é a espada do Espírito, de fé, né? E para alcançar essas armaduras espirituais, é só com oração. É só com oração, com o estudo da palavra, porque senão não tem como não. Né? Não tem como. É o que a gente vai ver aqui nessa lição, né? Qual a orientação? Estão falando, o inimigo é um inimigo espiritual. Você não está lidando com pessoas, embora o inimigo use pessoas, mas não adianta você ir lá e bater na pessoa, por exemplo, né, se isso fosse possível. Isso não é, para a igreja isso não cabe, né? Para nós temos que resolver as coisas no braço, não é desse jeito, né? Não é assim que resolve, né? Mas a gente vê que a gente tem que orar para que Deus abra os olhos e repreenda o inimigo, o espírito que está operando naquela pessoa, né? Hoje em dia a gente vê que um dos dons que eu vejo assim, que é mais necessário na igreja e um dos mais importantes, todos os 9 dons são importantes, lógico, mas o dom hoje que eu vejo que a igreja mais precisa, principalmente quem está à frente de um trabalho, é o dom de discernimento de espírito, né? O problema, irmão, desse dom de discernimento, quando você ora e Deus te dá o dom, ou Deus te usa no dom, já que o dom é do Espírito, é que Deus te mostra as coisas, você que está com a vida mais consagrada, o problema é que, problema entre aspas, né? É que você vai ver coisa que a maioria não vai ver. E aí, como a maioria não vê o Espírito que está trabalhando por trás daquela situação, o que acontece? As pessoas que não têm esse discernimento vão achar que você que é o que está errado, porque você está se levantando às vezes contra alguém ou contra uma pessoa, mas espiritualmente Deus já te mostrou que aquele negócio não é daquele jeito que você está vendo, né? Que as pessoas estão vendo. Inclusive, né? Você está inconscientemente tocando no ponto da próxima aula. É provar e dá uma olhada aí, né? Provar e ver se os espíritos são de Deus. Então, é o dom de discernimento que exatamente. A gente já está dando uma palhinha, né? Ou seja, qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? É tomar toda a armadura de Deus, resistir no dia mal, tendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, irmão, nós temos que aproveitar, esse que é o problema que a gente vê em muitos cristãos, é que nos momentos de paz, entre aspas, que nós não estamos em paz, estamos sempre numa luta, mas naqueles momentos que você não está em crise, vamos dizer assim, que a igreja não está em crise, que tua vida não está em crise, é o momento que você tem que se fortalecer, para quando chegar o momento do combate mesmo, você está preparado. Você orou, você se preparou, porque o que a gente vê hoje é que, infelizmente, tem pessoas que, na primeira investida do inimigo, ela até tem boas intenções, tem vontade de fazer a obra, mas a gente vê que tem pessoas que, na primeira investida do inimigo, não tem suporte espiritual, né? Não tem estrutura, não tem raiz para aguentar esse tipo de ataque. Aí desiste, tipo assim, ele está num determinado local, faz um trabalho, aí se um dia levanta uma oposição contra ele, que infelizmente hoje, o que a gente mais vê nas igrejas por aí, eu que já viajei o Brasil inteiro, é que quem mais atrapalha a obra hoje são obreiros, são pessoas dentro da igreja. Não é o inimigo lá fora, não. São pessoas, às vezes, dentro da igreja que atrapalham. Aí você está lá fazendo uma obra, a pessoa tem inveja da tua prosperidade espiritual, do teu crescimento, da obra que você faz, porque, embora não seja essa a intenção, você não quer aparecer, não quer se destacar, mas a coisa acontece naturalmente, porque é Deus que colocou no teu coração de fazer, mas aí o que acontece? Quando alguém vai lá e se levanta, ao invés de você estar, então tudo bem, né?
Você ir lá e, já que o meu serviço aqui não está agradando, eu vou para outro, né? Vai para... Tem tanta, hoje em dia, irmão, tem tanta igreja precisando de gente para trabalhar. Para atrapalhar tem um monte, mas para trabalhar são poucos, né? Aí a pessoa vai lá, fica acabrunhada, fica triste, não reconheceram o meu trabalho, não está bom ali naquele lugar, não estão reconhecendo, né? Você vai para outro lugar, né? Não estou legal ali naquela igreja, vou para outra ali, pronto, não arranja briga com ninguém, não arranja problema, e pronto, né? O que a gente vê é essa situação, né? Inclusive, concluiu aí? Já. Inclusive, o segundo tópico aqui, ele diz que o inimigo procura atingir a nossa fé. O primeiro ponto aí diz que o inimigo ataca com a arma do desprezo. Umas boas-vindas aqui também para a irmã Olinda, o Ismael e a Sidneia, a Thalita Machado, a Sara Pereira, né? Então aqui o primeiro ponto diz que o inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam, que fazem esses judeus fracos? De fato, em nós mesmos somos fracos, mas Paulo diz que quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusando-se a dar ouvido à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não temais. Então, o primeiro ponto aí, o inimigo ataca no desprezo. Segundo ponto, o inimigo ataca com as armas do escárnio, ou seja, da zombaria, né? Ou como é que as molecadas falavam, tirar sarro, né? Bullying. Ou mangar, né? Como fala lá mais no Nordeste. Tá mangando. Trata-se então de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficar desanimados. Todavia nem lembrar de que isso é que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo o próprio Jesus escapou do escárnio. Ele disse, se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos, isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando nós seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Então, o segundo ataque aí, ataque no quesito escárnio. Terceiro ponto, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornar-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande. Então, o primeiro ponto aí, o inimigo ele ataca mostrando a imensidade da tarefa a ser feita. 4 ponto, o inimigo também usa contra nós boatos e mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnia contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-lo na sua fé em Deus. Neemias respondeu, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama. Jesus aconselhou àqueles que sofreram acusação mentirosa a alegrar-se e a exultarem e a não... E os quinto ponto aqui, veja que são muitas áreas, né, Freitas, que foram atacados. Aqui o quinto ponto diz que o inimigo usa também como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém eles intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas
o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Ele diz: estou fazendo uma grande obra, eu não poderei descer. Então, astúcia. Sexto ponto, o inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de que espalharem o medo e o pânico entre o povo de Deus. Porém, disse Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Freitas, o que eu observei aqui é o seguinte, você já mencionou sobre a janela 1040, que é uma região localizada, ela pega mais ou menos na metade do continente africano, até pega um pouquinho do continente europeu ali, próximo à Espanha, e ele vai até abaixo do Japão ali, pegando toda aquela área predominantemente muçulmana, Então, essa área aí, notadamente, ela vem muitas vezes aos cristãos que vão pregar ali nessa região, o ataque muitas vezes ele vem com armas mesmo, A gente vê aí cristãos sendo decapitados, sendo metralhados, fuzilados, Mas, quando eu olho a gente viu aqui também que eles pretendiam matar Neemias, mas eu vejo muito aqui dessas características de ataque aos cristãos, aquele que está fazendo a obra de Deus, eu vejo que é algo mais verbalizado, mentira, boato, escárnio, boato, desprezo. Interessante isso daí, Tem uma síntese aqui na revista do professor aqui interessante, diz assim: o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus, aqui a gente poderia, usar, teria dois público-alvo aqui, Ou a gente poderia falar para aqueles que são os inimigos, que usam dessas armas, do desprezo, do escárnio, dos boatos, mentira, das ameaças, ou falar para aqueles que estão vivendo essa situação, que isso vai acontecer, que quem mete a mão no arado, quem está fazendo a obra de Deus, está sujeito a todas essas coisas. Sim. Então não vamos falar do inimigo, vamos falar do crente, vamos falar da pessoa que está passando por isso, Então, o que acontece? Quando Deus coloca no coração da gente para fazer uma obra, a gente também não tem que ter essa consciência, de se preparar. Se Deus chamou, irmão, é porque viu na pessoa condições de fazer aquilo ali, de fazer aquele trabalho. Deus capacita, Deus chama, Deus prepara, Deus capacita. Mas a pessoa também tem que buscar o seu preparo individual, intelectual, moral, espiritual, para encarar o desafio, Porque você vai fazer a obra de Deus, o inimigo não vai ficar de braço cruzado, O problema maior é que, assim, quando a gente enfrenta dificuldades lá fora é uma coisa. Você quer ir lá fazer um ar livre, você quer ir lá fazer um evangelismo, quer fazer um trabalho de visita no hospital, e de repente as autoridades lá fora não deixam, é uma coisa. Eu quero pregar lá no ar livre, aí eu vai lá, entra com um ofício da prefeitura, não pode. Você a gente vê que são coisas externas. O problema maior é quando a gente vê essas situações internamente, Você quer trabalhar, quer fazer a obra, e você vê essa situação aqui dentro. Eu já passei aí nesses lugares que eu já congreguei no Brasil, eu sempre gostei de trabalhar com escola dominical, com jovens, mais com a escola dominical, com a área do ensino, essa que nós estamos fazendo. E a gente já viu casos de pessoas assim que parece que tem ciúme, inveja do trabalho, você está lá, faz um café da manhã no domingo para a igreja, lá na escola dominical, e a pessoa lá que era para te apoiar, ele inventa uma oração no dia, um jejum. O jejum? Nada contra, acho que oração e jejum são extremamente importantes, mas você vê que o objetivo é tão sutil. Mas você foi comunicado, Você foi comunicado. Foi comunicado geral, ou seja, mas você vê que o objetivo ali não é oração e jejum para apoiar o trabalho. A oração em jejum era para acabar com o trabalho. Para pelo menos ofuscar o trabalho. Ofuscar o trabalho, olha o problema. Aí quando você vê essas coisas assim, você vê, infelizmente o inimigo consegue usar
essas coisas sutis, essas ferramentas, né? Que imagina, oração e jejum são coisas boas, hoje são ferramentas, mas você tem 7 dias para fazer, você vai escolher justamente no horário do café da manhã da escola dominical, por exemplo? Sim. Ou seja, você está usando de uma coisa boa para atacar um trabalho. Sim. É uma coisa demoníaca, você vê ali que é o demônio que está trabalhando ali. Aí o que acontece? Aí, como é que você vai, ou seja, é tão sutil o negócio, né, que você vê essa dificuldade. Aí o que você faz? Aí depois que você para com o café, por exemplo, aí acaba a oração e o jejum, né? Isso que só quem ia na oração e o jejum era aquele que chamou, mas ninguém, né? Nem a esposa, nem os filhos, né? Mais ninguém na igreja, só o próprio. Aí quando terminou o café, aí não, vamos voltar agora com... Tudo normal. Voltar normal, acabou, pronto, consegui. Consegui. Tá entendendo? É uma coisa assim, é terrível, né? E aí quando a gente vê assim, na lição aqui, o inimigo procura atingir a nossa fé, essas coisas, ele tenta minar, tirar do teu coração aquilo que Deus colocou. Foi o que aconteceu com Neemias. E aqui diz que o inimigo, eles diziam, o que fazem esses fracos judeus? Ou seja, nós somos fracos em nós mesmos, mas em Deus nós somos desprezando, desprezo, né? Ou seja, tratar com desdém, desconsiderar. Inclusive, a Marlene aqui, ela coloca uma situação, né? Dentro desse contexto aqui, de desprezo, né? Quando eu falo judeus fracos, eu estou desprezando, né? Ela fala que a igreja é do Senhor, mas o desprezo é terrível, né? O mais terrível é quando um ser humano abusa dessa autoridade para escolher quem fica na igreja do Senhor, né? Então, realmente o desprezo, e justamente os samaritanos chegaram para os judeus, né? O que faz esses fracos judeus? Será que eles vão fazer desse pó aqui, eles vão fazer né? Até uma raposa depois vai encostar, vai cair. Vai derrubar, né? Desconsideração, né? Então, o inimigo usa as armas que ele tem. E ele é tão sagaz que o que ele quer, na verdade, é tirar você daquilo que Deus colocou no teu coração, porque poderia ser muito cômodo. Eu vou ficar me incomodando. Freitas, mas o que... Eu estou no bem bom aqui no palácio, comendo junto com o rei, sendo conselheiro do rei, e aí eu vou lá enfrentar a oposição. Olha que situação. Só que o importante, Freitas, eu acho, de tudo isso que a gente pode tirar aí, é a atitude de Neemias. É não desanimar no propósito. Então, né? É isso que é o nosso objetivo. O que geralmente acontece? Tem muitas pessoas que não percebem que o ataque está sendo justamente para causar desânimo. E daí elas desanimam e abandonam. Estaciona. Né? É igual você disse, a obra aqui não estou tendo um apoio, não estou tendo... Vou para outro lugar. Outro lugar está precisando. O que mais precisa hoje em dia, né? A própria Bíblia fala que a seara é grande e os obreiros, os ceifeiros são poucos. Né? Você não foi valorizado ali naquele local, não se levanta contra, não vai lá bater de frente, não vai arranjar problema, não vai lá dar de dedo, não, simplesmente, não, amém. Né? Então, aqui serve às vezes para alguém que, quem sabe, está nos ouvindo agora, se está às vezes fazendo algo, e está vindo, como nós já estudamos em aula passada, está vindo alguns ataques externos e internos, que eles venham a perceber que o que eles estão fazendo, se é para Deus, eles não podem perder o desânimo, mas seguir adiante. Não, e olha aqui o que o autor do livro, vou ler aqui o que o autor falou, quem tiver o livro, lê para não, né? Ele falando sobre resposta à insinuação caluniosa, né? Isso aqui é o autor, Elinaldo Renovato, acho que é o comentarista até da próxima lição, sobre Jó, né, que a gente vai estudar, próxima revista. Ele fala justamente sobre esse ponto. Sobre esse ponto dos boatos e as mentiras. Isso aqui, quem quiser, Normalmente nas igrejas, quando surgem calúnias contra a liderança ou contra algum membro, temos a tendência, isso ele está se incluindo, temos a tendência de apenas orar e deixar as coisas acontecerem. Mas em muitos casos é necessária uma resposta firme e enérgica. Confiar em Deus é indispensável. Orar é preciso. Entretanto, faz-se necessário confrontar o difamador, a fim de que ele assuma a responsabilidade pela sua calúnia ou difamação. Temos consciência de que nas igrejas locais as pessoas que cometem adultério, fornicam e roubam são disciplinadas. Mas não é comum vermos a disciplina aos sambalates, quando caluniam, prejudicando os líderes ou os membros da congregação. Serão 2 pesos e 2 medidas, né? Ou seja,
apesar que hoje em dia a gente, né, falando em âmbito geral, né? Sim. As pessoas cometem esses pecados aqui, adultério, fornica, e não tem disciplina nenhuma, né, na verdade, né? Muitas vezes, Freitas, assim, dentro desse contexto aí, muitas vezes está tendo uma animosidade entre duas pessoas e, na verdade, as duas pessoas não estão entendendo bem. Por quê? Está tendo boato, está tendo mentira. Sim. O que deve se ocorrer? Disse-me disse. O que deve ocorrer? Chamar as duas partes de conversar. Falar, ó, vamos colocar limpo isso aqui, porque nós dois estamos indo rumo ao céu, então vamos esclarecer essa... É que às vezes não há essa, igual você leu aí. Às vezes só ora e não trata. Ora, né? Não resolve nada. Não tem. Ou seja, a resolução... o problema é aquele tipo de liderança que quer agradar todo mundo e não agrada ninguém, né? Eu estava conversando até sobre isso com meu pai na fé, o pastor Isaías, quando ele esteve aqui, conversei também com o pastor Lauri Vilas Boas, sabe? E eles me falaram um negócio interessante, que são presidentes de igreja, um em Duque de Caxias e outro no Rio de Janeiro. Os dois me falaram, se na minha igreja eu tiver 5% de reprovação, se 5% dos membros não gostarem mais de mim, eu vou embora, né? Hoje em dia tem lugar aí que você vê que tem 5% que gosta, 95% já reprovou, já está reprovado para 90% da igreja, mas não larga o osso de jeito nenhum, né? Enquanto tiver 5% ali que apoia, né? 95% de reprovação não vai embora. E às vezes a motivação da permanência não é nem... Está destruindo a igreja, está acabando com a igreja, com a congregação, mas não vai embora de jeito nenhum. E lá eu aprendi com meu pai na fé e com o pastor Lauri, que é um amigo de longa data. Eles falaram mesmo, se 5% da igreja não me quiser mais, eu vou embora. Tem uma pergunta aqui, a Tiziane Tretter. Professores, o que fazer quando esse desprezo e perseguição tira o ânimo de trabalhar? Tiziane, eu já passei por isso, sabe? Assim, né? Desprezo, assim, no sentido assim, se levantar pessoas contra, assim. Ela fala de perseguição. Tem inveja do teu trabalho que está dando certo. O que eu faço? O trabalho na igreja, irmãos, é um trabalho voluntário, você faz por amor. Você faz porque Deus colocou no seu coração. Para quem você está fazendo. Né? Você faz por amor, você faz porque Deus colocou no teu coração. E essa chama, se foi Deus que colocou no teu coração, ela não vai se apagar por causa da perseguição. Simplesmente é o que eu falei, se em determinado local o meu trabalho que eu estou fazendo para Deus não está agradando ali, eu vejo que tem esse ciúme, essa perseguição, o que eu faço? Eu vou para outro lugar que está precisando. Irmão, está cheio de igreja precisando de gente para trabalhar. Né? Se lá no setor que você está, na igreja que você está... Freitas, e é interessante porque às vezes a liderança, dentro desse quesito aqui, desprezo e perseguição, dentro disso que foi falado aqui, é que muitas vezes a perseguição, ela está tendo, muitos membros estão tendo uma não aceitação por parte do líder, e às vezes o próprio líder diz que ele está certo. Mas como que ele pode estar certo se tem uma animosidade com tantas pessoas? Todo mundo está errado. Todo mundo está errado e eu estou certo. É o mesmo que eu estiver dirigindo meu carro e eu entrar numa rua contramão. Todo mundo aí eu estou na rua contramão, todo mundo reclamando comigo, eu falo assim, esse povo está... Tudo errado, né? Tudo errado, né? Mas o que está na contramão sou eu. Né? Então, dentro dessa questão aí, que a Tiziane colocou, desprezo e perseguição, o Freitas foi já bem não arruma no ponto, né? Encrenca, vai para outra, irmão, tem um monte de igreja aí precisando. Porque senão o que vai acontecer? Eu já vi isso, inclusive. A pessoa ativa na igreja, gosta de trabalhar com evento, gosta de trabalhar com coisas que a igreja precisa. Aí chegou lá uma pessoa que chegou para ela assim, isso aí eu já vi essa história, esse testemunho, né, em outros lugares. Aí chegaram para ela assim e falaram assim, as irmãs querem que você entregue o teu cargo. Ela, mas que irmã? É o tal de me disseram, me falaram, né? Esse negócio de me disseram, me falaram, né? Eu já pergunto logo, quem disse, quem falou? Se não aparecer quem disse, quem falou, eu nem levo em consideração, né? E aí o que aconteceu com a irmã? E ela perguntou, mas quem que não está satisfeito com o meu trabalho? Quem que não está satisfeito com a minha função? Aí como não queria falar quem foi, aí a própria pessoa chegou e falou, não, eu que não estou. Aí como ela tem esse poder na mão, então tá bom. Então, só que a pessoa o que deveria fazer? Ela deveria, então tá bom, sai dali e vai para outro lugar para ser feliz. A igreja, irmão, costumo dizer lá em casa para minha esposa, eu tenho que ir para a igreja para eu me sentir bem.
Eu venho aqui para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Eu vim na igreja para ter dor de cabeça, para ter problema, para ter incômodo. O incômodo que a gente gosta, entre aspas, de ter, é você ver que você tem que batalhar para ganhar a alma, para ver as pessoas crescerem espiritualmente, para ver as pessoas desenvolverem na fé, é ir lá e buscar e ganhar uma pessoa para Jesus, ou então ter essa dificuldade de incentivar as pessoas a vir para a escola dominical, a vir no culto de jovem, a vir no culto público, a vir no evangelismo, a vir no ensaio, a vir assistir uma live. Essa é a dificuldade que você quer ter. Né? Agora, se você está tendo dor de cabeça, pegou um trabalho para fazer para Deus lá, e aparece um monte de invejoso que só atrapalha, não quer fazer nada, e ainda atrapalha quem quer fazer, então, irmão, ó, chega para o pastor da igreja, pastor, não dá para trabalhar com esse tipo de pessoa, não. Eu não ganho nada, irmão, não somos pagos para fazer. O nosso galardão, né, a nossa recompensa não é aqui, é lá em cima. A gente fica feliz de ver a obra crescer, mas se você está vendo que está se incomodando, e esse tipo de incômodo, vai para outro lugar. Vai para um lugar que tem cheio de lugar aí precisando de gente para trabalhar, né? Maravilha. Vamos para o Último terceiro tópico aí, o último. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Vamos ver se nós conseguimos tirar uma aplicação prática aqui, né? Dentro dessa... O que ele fez, Freitas, né? Nós temos que tirar uma aplicação prática, sim, né? sim. O que ele fez? Meu Deus do céu, vamos descobrir esse negócio aqui. Olha aí. Ai, qual é o segredo então? O primeiro ponto diz que os judeus venceram porque tinham certeza que estava na vontade de Deus. Aí, olha. Aí, Ticiane, meu Deus. É quando Deus coloca no coração da pessoa esse desejo, né? De fazer. Então, Neemias disse aos seus inimigos: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos, assim, governar o nosso espírito. Né? Aqui é o nosso espírito. Né? Porque tem aquele versículo na Bíblia que fala que o espírito é sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo. É o espírito humano, é o espírito do homem. Então, o próprio espírito dele é sujeito a ele. Então, podemos assim governar o nosso espírito, nós podemos saber como nós vamos agir. Segundo ponto, os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência, nós vemos sobre ele que ele orava. Né? Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra-te de meu Deus. Lembra-te de Tobias e Sambalate. Ixi, samaritano. Tá né? assim, né, Então, Neemias só falava para lembrar, né? Dá uma lembradinha lá dos meninos. Aquele que ora, coloca sua dificuldade diante do Senhor e quer e pode resolvê-la. E mesmo que Deus nos exortou a orar, também prometeu responder às orações. Na oração não é desejar mal, né, Frei? Sim, lógico. No caso Neemias aqui, falou, lembra de Sambalate e de Tobias. Até porque a gente sabe quem que age na vida daquela pessoa, né? Exatamente. Então devemos também orar. Orar sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseveração na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou aos efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu, perseverai em oração. O que é então perseverança em oração? Aqui a letra A diz que é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Letra B é persistir em oração, ainda que o diabo procura tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta, então soube que a resposta demorada, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Letra C é orar até que venha a resposta. Devemos orar até que. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu.
E os discípulos perseveravam em oração até que o fogo caiu. Letra D, perseverança em oração, letra D, é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, não importa se nós estamos ajoelhados, se estamos deitados ou se estamos em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Então veja que, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? A oração. A oração. Ele orou 4 meses, né, para poder falar com o rei, né? O rei, né? É que às vezes, irmão, ser sincero, né? A gente está na obra de Deus aí, todo lugar que a gente vai, Deus coloca no coração da gente fazer alguma coisa. Tem hora que dá vontade de pular no pescoço mesmo, né? De um sambalate assim, de uns Tobias da vida aí, né? De um samaritano, dá vontade de ir. Mas como a própria lição falou, né? Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Às vezes você lidar com pessoa que não tem palavra, é um mentiroso, é um hipócrita, né? Nós estamos sujeitos a todas essas coisas, né? E passa por isso. Tem gente que é falso, printa a tela de celular e manda para os outros, essas coisas, tudo a gente sabe o que acontece, né? Fala uma coisa ali, chega, leva e traz, né? Fala aqui, fala ali, fala ali, fala... Tem que ter cuidado com esse tipo de gente. Então o que a gente vai fazer? Como a gente não pode pular no pescoço da pessoa, eu tenho um problema grave, né? Minha esposa me chama a atenção, que eu sou muito sincero. Então se eu tiver que falar as coisas, eu falo para a pessoa, né? Eu vou lá e... Eu não vou lá agredir, não vou lá afrontar, não, eu vou lá tentar resolver. Se a pessoa chegar e falar assim, que me provar que eu estou errado, eu vou pedir perdão, vou me humilhar. Isso não é demérito nenhum, pelo contrário, né? Essa é a nossa... A pessoa que é convertida, ela reconhece os erros também, né? Mas aqui, o que acontece? Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Primeiro aspecto, é você ter a certeza que foi Deus que colocou esse trabalho no teu coração para fazer. Essa é a tua chamada. Esse é o teu desejo na obra de Deus. Fazer aquela situação, fazer aquele tipo de coisa. Evangelizar, visitar, socorrer as pessoas. Tem gente que tem essa... né? Não pode ver ninguém passando necessidade e a pessoa quer ajudar, né? Ajuda todo mundo, né? Então, se Deus colocou isso no teu coração, meu, não deixa que ninguém apague essa chama, não, né? Então, quando o inimigo se levanta, a gente ora colocando a pessoa na mão de Deus ali, né? Tenha misericórdia, porque, irmão, a pessoa não está se levantando contra nós, nós não somos ninguém, nós não somos nada, está se levantando contra a obra de Deus, né? E aí, quando se levanta contra a obra de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Aí tem que ter muito cuidado, né? Eu oro a Deus quando eu estou na frente de algum trabalho, para que a gente jamais seja um estorvo na obra, que a gente atrapalhe, que a gente seja pedra de escândalo, que as pessoas olhem para a gente e falem assim, eu não quero ser crente por causa daquela figura ali. A gente pede a Deus que a gente nunca seja uma pedra de tropeço para as pessoas na igreja, porque a gente sabe que Deus vai trabalhar, vai cuidar, é o que a Bíblia fala, né? Então a gente ora e apresenta as dificuldades. Senhor, a situação é essa, né? Eu já passei dificuldade de falar, Senhor, a obra é sua, né? Eu não tenho, a minha condição de resolver foi até aqui, daqui para lá não tem mais como. E é aí que Deus opera o milagre, né? A gente sabe de casos de irmãos que foram perseguidos, foram obrigados a sair de determinados lugares, e Deus foi lá, abriu a porta, deu uma casa para a pessoa, mamãe de maior dificuldade, olha só. Deus faz o milagre, olha que coisa interessante, né? Isso que é bonito, né? Mas por quê? Porque a pessoa não foi lá resolver, né, os problemas com as próprias mãos, não, resolve com o joelho, resolve na oração, né? Porque nosso Deus vê tudo, Ele sabe o que é as injustiças que as pessoas sofrem, né? E Ele não desampara os seus servos, né? Então, se a gente está no centro da vontade de Deus, aquela missão foi colocada por Deus no seu coração, não deixa que o inimigo, através da perseguição, da calúnia, do boato, do desprezo, de todas essas mazelas, deixa que ele tire essa chama que Deus colocou no teu coração. E que essa perseguição, ela seja causa de estímulo. E te empurre mais para os pés do Senhor. Sabe por quê? Quando nós observamos em aula passada, nós vemos que
a construção, a reconstrução dos muros, foi concluída em tempo recorde, 52 dias. Será que a causa não seria o ataque do inimigo? A opressão do inimigo? Por quê? Porque aí Neemias poderia falar assim, pessoal, não vamos perder tempo. Vamos trabalhar, porque não está fácil, e sabe que vamos trabalhar e vigiar. Né? E Deus foi dando força a eles, Quando foram ver, terminaram. Agora imagina se não tivesse perseguição. Não tivesse... Amanhã não precisa ter pressa, não. Amanhã não fazemos churrasco. Vamos botar um tijolinho hoje, outro amanhã. Eu acho que essa obra ia terminar em 6 meses, né? Ia demorar. Um ano. Então, que as tuas perseguições aí, você que está nos assistindo, se as suas perseguições seja como estímulo, né? A gente vê igrejas que estão em obra lá, que estão fazendo um mutirão, né, que precisa de... O povo vai lá, se mobiliza, quando vai ver, está todo mundo lá trabalhando, é sábado, é domingo, é de noite, e quando vai ver, terminou. Ô Freitas, o Célio e a Janaína também estão nos assistindo, a Marli Martinuzzi, a minha cunhada. Tua cunhada. Também, Freitas, tem um comentário aqui, a Norma, né, Norma Tretter, ela diz assim, que ela é da evangélica de confissão luterana no Brasil, e ela diz que sempre que ela pode, ela assiste também às aulas, as explicações e os estudos bíblicos aqui, né? Então, muito bom, maravilha. Uma saudação também para a Norma Tretter, né? É parente aí, né? Tretter, né? Minha esposa é Tretter, então... Olha. É parente aí, né? Então, Deus abençoe aí, né? Continue assistindo sempre que pode. Né? Então, para concluir, né? Se a perseguição, irmão, o que a gente tem que aprender é o seguinte: ninguém gosta de passar por prova, por dificuldade, por perseguição, por calúnia, por boato. Eu costumo dizer para minha esposa lá em casa assim, quando eu vejo que tem gente se levantando, falando besteira, eu falo assim, paga minhas contas. Se não paga minhas contas, eu estou nem preocupado. Aí você vai olhar para a vida da pessoa, faz o teste. Olha para a vida da pessoa que está lhe criticando, está falando mal de você. Você vai ver que a pessoa tem uma vida toda destrambelhada, toda torta. Vive na prova, né? É uma pessoa amarga, infeliz, problemática, dá problema para todo mundo, né? Aí você vê a vida da pessoa, você acha que eu vou me preocupar? Tem que ter dó dela, tem que orar por ela. Então, para concluir, se a prova, se a perseguição, se é uma permissão de Deus para que você vá mais aos pés do Senhor, então essa prova é bênção. Né? Porque, de repente, em condições normais, você estaria orando pouco, adorando pouco, lendo pouco, se dedicando pouco, se consagrando pouco. Mas aí Deus permite essas prova na vida da gente para que a gente possa orar mais. É igual... Aí acorda de madrugada, vai orar mais, jejuar. É igual você colocou, perseguição não é boa. Né? O bom, ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Por exemplo, se você está ali você não sabe nadar, você está numa condição confortável ali, com a água até no peito, você está confortável, né? Só que começa a água a bater na boca e no nariz, você começa a bater e numa dessas você aprende a nadar. Aprende. Né? Então... Vou aprender a nadar, eu morro afogado. Mas daí, como ele não quer morrer, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai se bater. Ou ele aprende a nadar, ou ele vai dar um sinal para que alguém esteja perto ou socorra. Então. Né? O importante é que ele vai sair daquela inércia. Né? Ele vai correr. Se a gente desse oportunidade aí para o povo testemunhar, a gente ia ver que tem muita gente aí que estava em momentos de tremenda dificuldade e Deus abençoou, abriu a porta, deu um emprego, deu uma... Permitiu, né? Que a gente não prega que Jesus vai dar... A Tiziane falou que... eu acho que é referindo-se à perseguição. Ela diz que nos leva mais perto da vitória. Né? Maravilha. Se esse for o meio que Deus usa para te aproximar mais dele, que venham as perseguições, né? As provas, né? Freitas, então, concluído mais essa aula, a próxima aula nós poderemos fazer quinta-feira? Quinta-feira eu tenho que ver lá. Você tem que ver. Qualquer coisa você... Depois a gente... segunda. Acho que dá. Depois eu vou estar sexta, né? Vou estar segunda aqui. Então tá. Não, vou estar domingo, aí segunda, terça, quarta. Eu vou estar quinta. Vamos fazer sexta, então? Eu tenho que ver o ensaio aqui. Né? Não, mas o do Ismael? Não, mas daí eu vejo com ele. Se há possibilidade, ele pediu para avisar ele, sim. Mas eu acredito que ele consegue mudar daí o ensaio dele para quinta, e nós fazemos a aula sexta-feira. Eu vejo com ele depois. E nós vamos para o sorteio dos brindes agora, né? Será meu Deus. Será que a irmã Tânia ali, como é cunhada da Ticiane, não botou o nome dela ali 30 vezes, né? Mas tem o Paulo Augusto ali, que está de olho na... Está de zóio. O Paulo Augusto tem olho e não vê nada. Vamos lá, então. Vamos sortear 2 brindes. Aí o brinde pode ser um livro, pode ser uma caneca, ou pode ser o vale de R$50 lá
Quer tirar o... Deixa eu tirar. A Tiziane aí falou, bicho, eu vou Ó, sair. Tiziane, agora vai ser eu, hein, que vou tirar, hein. Vamos ver. 15. Quem que é o 15? Eliana Teixeira. Eliana Teixeira. A última que entrou? Quase a última. Tirar mais uma. um. Vamos ver. 4. Márcio Silva, acho que é o Marcinho. O Marcinho, missionário Márcio. E... Então, Tiziane, Se tiver 20 números aí, eu tirar 19, não... como que é o nome da... Tem que anotar aí pra gente não... Como que é o nome? Eliana Teixeira. A Grazi falou que é filha do irmão Toledo? A Tiziane falou que tá difícil. Mas E não o outro é perca a quem? fé não, Tiziane. Quem que é o outro? É o Márcio Silva. É o missionário Márcio. Maravilha. Tem que ver o que eles vão querer, né? Depois os irmãos que ganharam aí, Manda. manda uma mensagem aí para ver o que se vai querer uma caneca pra gente personalizar, se vai querer um livro, ou vai querer um tem vale mais um vale também de- da padaria Delícia do Amanhecer, né? Então, nós queremos orar para nós encerrarmos essa aula de hoje. O Freitas estará orando, e daí o Paulo Augusto vai estar nos ajudando aqui hoje. Da bênção apostólica? Ainda está muito novinho para dar bênção apostólica. Vai lá, Freire, vamos orar. Bora lá. Paulo. Amém. Senhor Deus Pai, te damos graças, Senhor, por mais esta live, por esta aula. A nossa oração, Senhor, a nossa gratidão a Ti. Né? E pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos nossos internautas que tem nos assistido, que a Tua bênção, que as Tuas vitórias, as Tuas misericórdias estejam na vida de cada uma das pessoas que nos assistem, Deus, que o Senhor possa falar poderosamente a cada coração. Abençoa, Senhor, nossa igreja aqui do setor 3, cada membro. Abençoa o nosso pastor José Carlos. Abençoa, Senhor, a minha família, a família do irmão Denilson. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão colaborando conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.